Então, gente, vamos continuar? Não aguentei não continuar. Né? Tem mais o mesmo tanto que tinha nas páginas anteriores dos mitos na sequência, mas aí entram algumas questões que eu acho bem legal, que é aquela conversa assim, ou de crochêzinho básico, né? Conversa entre aluno e professor, umas coisas que sempre aparecem, os questionamentos que sempre rolam e que a gente acaba tendo que discorrer e tal. Então, eu vou continuar com a história do mito, né, dos fatos que ele apresenta aqui, e vou apresentar o que eu tenho também na minha história, né, na minha estrada. Então aqui no mito que ele dá como número 7, o tarô está sempre correto, é o destino, e não há nada que você possa fazer para mudar o futuro revelado pelas cartas, livre-arbítrio. Bom, e aí entra uma conversa que eu sempre muito tenho com muitas pessoas, eu acho. As cartas têm a capacidade de representar e mostrar o entorno, esse campo, essa história impressa, holográfica ou não, nesse espaço mental da pessoa que está consultando. E muita coisa tem uma força e um peso muito grande para que as coisas ocorram, ou sejam mantidas, ou sejam colocadas daquela forma. Contudo, sempre existe, nem que seja uma micro porcentagem do livre-arbítrio. Então, vou dar um outro exemplo bem simples. Eu costumo dizer para as pessoas que o destino é uma pista larga, como estradas grandes e largas ao longo do mundo, e que ela tem pelo menos ou minimamente 10 pistas, 10 separações na pista. E que a gente pode fazer um movimento, então, da pista mais rápida para mais lenta e fazendo escolhas ao longo de como é que eu sigo na estrada grande. O destino maior, que eu considero que seja o destino do planeta, a história do planeta hoje, a história da América do Sul hoje, a história do estado de São Paulo hoje, a história da cidade onde eu estou hoje, a história da minha vida hoje. E por alguma razão tudo isso está impresso para estar nesse tempo de 2020. Tá, isso é o destino grande. É um pouco maior do que a mudança que possa ocorrer do macro para o micro. O que eu consigo fazer de mudanças do micro para o macro? Então o livre-arbítrio é sim uma porção de força muito menor do que nós gostaríamos. Ao mesmo tempo, essa pequena porção ou pequena onda pode gerar grandes resultados, no bem ou no mal. Então, o tarô não prediz o futuro mactobiano, assim, está escrito e assim será, e você não tem por onde fugir. Não, está escrito, assim será 90%, mas se você quiser fazer alguma mudança, a gente tenta encontrar aqui uma saída, uma janela, um ralo, um jeito de você olhar para isso, minimamente diferente, para já fazer toda a diferença. E aí, muitas vezes, a diferença se dá apenas no olhar, de como eu olho esse evento do agora. E se eu puder fazer o duplo olhar, e aí eu gosto muito da história do Osho, quando ele diz, bom, vai lá até a porta, abra a porta. E imagine que quando você abrir a porta, você verá o inferno. Então você vai lá, abre a porta e vê o inferno. Fecha a porta, volta aqui. Vai lá de novo, abre a porta e agora imagina que você vê o céu. E aí ele dizia, a escolha é sua. Como você vai abrir a porta e o que você vai olhar através da porta é sua escolha. Se vai ser o céu ou se vai ser o inferno. Então, aí reside fortemente o nosso livre-arbítrio. Como é que eu encaro as circunstâncias da vida e como é que eu ajo e reajo internamente para com essas circunstâncias é aonde eu escrevo parte da história do meu livro. Bom, fato 7 dele, nada é infalível. O tarô pode oferecer clareza, orientação, mas o que você faz com a sua vida depende de você. A notável ocultista Diane Fortune via o tarô como uma bússola intuitiva. As divinações devem ser consideradas como birutas de vento que mostram a direção em que sopra a brisa das forças invisíveis.
mas deve-se lembrar sempre que as birutas não mostram a direção em que o navio deve ir, mostram apenas o melhor jeito de ajustar as velas. É um outro exemplo, mas um exemplo que também segue na direção do meu. Mito 8. A carta da morte significa que você ou alguém próximo está prestes a morrer. Pois é, esse é um outro lugar bem complicado, mas eu tenho experiências pessoais, agora inclusive até muito vivenciais, para dizer que a carta da morte ela implica em algum movimento de passagem, de transformação grande, né? de um evento transformador. Mas em muitas e muitas e muitas leituras da minha vida, eu nunca vi a morte na carta da morte. Talvez porque a morte nunca tenha andado perto de mim ou perto de pessoas em volta de mim, parei eu para pensar. Porque nesse final de ano, lamentavelmente, eu tirei a carta da morte por 3 vezes, em 3 lugares e com pessoas diferentes, dentro de um curso, dentro do meu grupo de aula, e eu acabei tendo sim a passagem da minha mãe nesse mesmo momento. Então eu começo a entender que a morte, ela tenta falar muitas vezes de recuperação, de transformação, de transmutação, e às vezes ela também prenuncia que algo ou alguém esteja de passagem. Mas em todos esses anos, mesmo lendo para as pessoas, né, eu fui muito mais assertiva, usando a morte como você vai se recuperar, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam gravemente enfermas, e a morte para elas sempre significou a recuperação e não a passagem. Né? Então, assim, a morte sempre significa que algo vai mudar muito, muito, vai mudar de lugar, vai mudar de jeito. Né? É uma fênix sempre. Então, é um processo de transmutação. Mas dizer que não vai morrer porque agora é a hora... Não, isso não. De jeito algum. De forma nenhuma. Tem outras cartas muito mais contundentes para mostrar a morte em si, ou a morte... premente ou precoce. E aí eu aproveito para falar uma coisa, muita gente vem me procurar e diz assim, olha, você fale de tudo, mas não fale da morte. E tem uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre falei de tudo e muito pouco falei da morte. E muito pouco me preocupei que a morte fosse importante. Muito mais importante a vida da pessoa e o que ela poderia ainda fazer com esse tempo vivente. Mesmo tendo algumas pessoas que saíram da minha mesa, da minha sala, da minha casa, enfim, e faleceram no dia seguinte, horas depois, e coisas que já aconteceram na minha história, e nenhuma carta da morte estava presente. Então, assim, no fato 8, nos filmes de Hollywood, a carta da morte quase sempre prediz a morte iminente de algum personagem. Na vida real, no entanto, a carta da morte indica uma transição importante, o final de um capítulo e o começo de outro. Só em casos raros ela indica a morte física. Por exemplo, um amigo uma vez me pediu para fazer uma leitura e a carta central da tiragem era a da morte. Ela fazia sentido, pois ele estava no meio do processo de decidir se aposentava do trabalho e começava uma nova fase da vida. Hoje, muitos anos depois, ele está vivo e aproveitando a aposentadoria. Mito 9. As pessoas devem seguir certas regras e rituais no que se refere a adquirir, manusear e guardar as cartas. Muitos mitos entram nessa categoria, incluindo advertências e falas e que tais. Pois é, aí tem um rol gigantesco de conversa, né, dos quais eu no começo segui, pois eu vi que não fazia sentido, e aí eu fui me tornando uma pessoa de muito pouco ritual, de um certo cuidado com o manuseio das cartas, claro, são minhas colegas de trabalho, né? Mas eu deixo meus alunos manusear, eu trabalho com uma certa liberdade quanto a uma série dessas crenças que estão aqui. Então, item número 1 aqui, o mito do baralho obtido de graça. Nunca compre as suas próprias cartas, elas devem ser dadas a você como presente. Mito. Mito porque assim, eu comprei inúmeros baralhos ao longo da vida, eu dei inúmeros baralhos, eu ganhei muitos baralhos, e tá tudo certo, eu usei todos e tá tudo de bem, assim, com um baralho que eu queira, eu vou lá comprar. Então, essa crença
de que tem que ser uma coisa ofertada, né, é uma crença. Eu também concordo que é pura crença e mito. O mito da seda. Sempre embrulhe suas cartas em seda e guarde-as numa caixa de carvalho com cristais como quartzo e ametista. Então, a gente pode colocar como mito, ou eu posso falar de impregnar e desimpregnar as cartas, de entender que talvez tenha algumas coisas nas cartas que seriam melhor que fossem mantidas o mais limpo possível. Um pedaço de papel, ele pode ser imantado de energia, né? De energia telúrica e energia da mão da pessoa. Então, assim, o lenço de seda cetim, eu acho válido, eu acho gostoso quando você pode colocar isso dessa forma. Agora, eu carrego todos os meus baralhos em viagem, passeio, quando vou para fora, e em bolsinhas, que eu tenho 2 artesãs maravilhosas que fizeram para mim, e eu arrumo os meus baralhos em algodão. E a seda ou cetim é uma coisa que eu levo às vezes dentro para abrir na mesa. Eu prefiro manter a mesa num lugar isolado e gosto de cor, gosto de colorido. Aqui, por exemplo, para a web eu tenho usado essa minha clarinha porque ela destaca as cartas. Então, essa também acho uma crença e um mito, a não ser pelo fato de que a seda muito pouco se impregna de qualquer coisa quando é pura. O mito do toque ou da contaminação espiritual, só você pode tocar suas cartas, pois os outros as contaminarão, que horror, hein? Com vibrações ruins. Então, eu não tenho essa crença, né? Eu acho que, claro, as pessoas podem deixar suas vibrações, mas eu uso muito essa troca da pessoa cortar e da gente interagir, ela escolher. Então eu não vejo, também aqui de novo, também vejo como mito. Né? As vibrações, elas podem até impregnar a carta, mas precisaria ser muito forte ou ficar muito tempo com a carta. E aí, sinceramente, um toque na mesa, uma batidinha das cartas na mesa e boa parte das vibrações se foram. O mito de dormir com as cartas embaixo do travesseiro, tá? Para você, quando você adquire, principalmente quando você adquire um novo baralho, e para ficar sintonizado com ele. Então, embaixo do travesseiro eu acho um lugar ruim, né? As cartas vão ser amassadas, não vai ser tão fácil você dormir se inclusive deixar na caixa com um bloco. O que eu faço é uma proposta de sensibilização, aonde eu proponho que a pessoa vá virando as cartas uma depois da outra à noite, ali no criado mudo, numa mesa dentro do quarto, para que ela vá, ela sim, né, fazendo um trabalho de se sintonizar com as imagens e com isso guardar o que elas significam ao longo do processo da aprendizagem e do primeiro contato, né? Então, fico mais ou menos com ele. O mito dos baralhos ciumentos. Você pode ter apenas um baralho, aquele que usa para ler. Ter outros baralhos em casa fará com que seu baralho preferido fique com ciúmes e por causa disso não lhe dê boas tiragens. Olha, de verdade, essa aqui para mim foi novidade. Eu nunca ouvi falar sobre baralho com ciúme de outro baralho. Né? São os meus conjuntinhos de cartas, todos cortadinhos, é verdade, mas quem dá vida a eles sou eu, né? Então, eles são só um ser inanimado, né, feitos de papel. Então, isso não procede. Nunca tinha ouvido falar. O mito do cérebro dividido. Corte o baralho apenas com a mão esquerda, pois o lado esquerdo do corpo está em maior sintonia com a mente inconsciente que reside no lado direito do cérebro. Então, aí também começou a complicar. Né? Imagina, você pode dividir ou cortar o baralho com a direita, com a esquerda, com a mão que lhe tiver mais fácil, com a sua mão, porque se você é destro ou você é sinistro, você vai poder escolher a mão de comando, a mão de domínio, como você se sentir melhor. Nunca tive problemas com isso, mas dividir as cartas é bem legal. O mito do gato do mal. Mantém as cartas longe de gatos, pois os felinos drenam a capacidade paranormal. Para, né? Aí fica aquela coisa assim, ai meu Deus, a síndrome do medo, né? Que isso, meu gato tá sempre por perto, cachorro, pode ser qualquer outro bichinho. De novo, é um conjunto de cartas e sou eu que me sintonizo com as imagens que as cartas guardam para eu olhar e me lembrar o que significa. Tá? Vamos parar com a ritualística ou as crenças ou religiosidades que, por exemplo, eu não uso dentro do baralho do tarô, não tenho. E tá tudo certo, tá? Eu tô viva aqui inteira até hoje.
O mito das vibrações ruins. Você deve purificar as cartas das energias ruins passando-as sobre a fumaça de alguma planta, como sálvia branca ou alfazema. De vez em quando defumar o baralho eu faço. Eu faço porque eu acho que o baralho também merece um cheirinho novo, merece um pozinho, porque eu uso o pozinho depois do incenso para poder, inclusive, servir como talquinho. Eu gosto. Essa é uma pequena coisa que eu gosto, de tirar essa energia talvez parada, às vezes quando fica muito parado nas gavetas. O mito da energia lunar. Você deve deixar suas cartas sobre uma noite, sob a luz da lua, para que elas possam absorver as vibrações psíquicas lunares. Então, aí depende de crença, né? Se for talvez de algum grupo que pense assim ou que acredite assim, tudo bem. Eu gosto de deixar as cartas dentro das gavetinhas delas ou dentro dos meus saquinhos de pano. Às vezes eu coloco as cartas em cima de símbolos de radiestesia para dar uma limpada, mas às vezes, porque eu falo que carta é uma coisa que você às vezes só batendo na mesa já resolveu. Um incensinho às vezes também é legal. Carta não gosta de água nem de umidade, então às vezes deixar à noite, se tiver orvalho pesado, vai detonar as cartas, faz isso não. O mito do encantamento. Você deve dizer alguma frase especial, fazer algum encantamento antes de ler as cartas. Então, de novo, está vinculado a um conjunto de crenças. Se a pessoa tem essas crenças, bom, ela vai fazer, é um problema dela, né? Mas realmente, para usar o tarô, você não precisa saudar nenhuma divindade. Do mesmo jeito que eu posso saudar uma divindade, posso fazer o sinal da cruz, posso fazer uma oração, posso bater um tambor, posso bater um chocalho, cada um com o seu cada um, diz uma querida amiga. Então, vale principalmente aquilo que é da crença de cada um. Se isso te ajuda você se sintonizar, se esvaziar, tá preparado para a leitura, tá tudo certo. Agora, obrigatoriamente, não. Um bom baralho de tarô é algo que deve ser cuidado e aproveitado como se faria com qualquer outro objeto bonito. Se você deixar cair geleia nas cartas, elas vão ficar difíceis de embaralhar. Apesar de ser ótimo ganhar cartas de presente, a maioria dos leitores de tarô compra seus próprios baralhos, ou tem mais de um. Se qualquer uma das práticas acima parecerem boas para você, faça-as, mas não se sinta obrigado a adotá-las. Uma discussão útil sobre esse assunto pode ser encontrada em vários artigos, porque aqui ele vai colocar um livro que também nós não temos por aqui, que é o Caring for Your Tarot Cards, Cuidando das Suas Cartas de Tarot, de Catherine Chapman. Pode ser uma dica, né? Mas assim, cuidar da carta do tarô é manter ela numa gaveta seca, limpa. Você pode colocar inclusive incensos, guardar os incensos em volta para elas ficarem perfumadas, ou podem ser sabonetes, coisas secas. Um pouquinho de sílica gel para não pegar umidade na época de muita chuva ou de locais muito úmidos. Manter em caixinhas fechadas. Às vezes eu deixo as minhas mais soltas, gosto de manipular. Mito 10. Existem certas normas que você deve obedecer quando faz suas tiragens de tarô. E algumas delas são: nunca faça tiragens para si mesmo. Como assim? Como é que eu vou aprender se eu não fizer para mim mesma? Nossa, quantas horas eu gastei. Eu tenho amigos que, se assistirem, vão dizer a verdade, né? Tirando para mim, tirando para eles, para poder ler o livro, saber o que era, manter na memória o que significava cada coisa em cada lugar. Não, você pode fazer uma tiragem para si mesmo. A tiragem para si mesmo só é difícil porque certamente eu vou precisar pôr um livro do lado e ir lendo, como se eu fosse assim totalmente sem noção e sem conhecimento, porque a gente tende a ser muito benevolente com a gente, então é mais difícil fazer leituras, pôr críticas, colocar as falas corretas, mas eu abro muito e converso muito com vários oráculos e os seus autores, adoro. Se o fizer, não faça mais do que 2 vezes ao ano. Que isso? Você pode fazer 2 vezes a semana, 2 vezes no dia. Não tem nada disso, não. Cobrar para ler as cartas para os outros dá má sorte. De jeito nenhum. Eu posso me considerar uma pessoa de muito boa sorte. Os tarólogos todos que eu conheço, mais ainda alguns do que eu. Então, assim, cobrar pelo tarô, desde que você entenda que é um trabalho digno, um estudo, uma competência, por favor, façam, né? Cobrar, inclusive, para não ficar com o karma do outro, é bem legal. É sinal que você não respeita o valor do tarô, blá, 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 blá. Aí não tem mais nada de útil.
Você deve obter um certificado de alguma organização oficial de tarô. Eu vou rir aqui, porque dentro do Brasil, gente, a coisa mais difícil, eu tô há 30 anos na estrada. Cara, como foi difícil conseguir os poucos, eu acho que são 2 ou 3 diplominhas que eu tenho, né, de uma época onde ainda tinha tarólogo dando curso com certificado, que isso tinha uma importância. Imagina! Para se tornar um legítimo leitor. Isso é mito, não precisa de um lugar específico. Agora, precisa de muita leitura, muito estudo, muito conhecimento. Mas precisa começar onde? Pelo beabá e andando de bicicleta com rodinha apoiando, que nem todo mundo no começo. O tarô sempre dá a resposta correta a qualquer erro. Não, então, o tarô ele é orgânico, tá? Ele acerta, ele tem um grau de assertividade muito alto, mas ele sempre acerta, não é frase que possa ser usada. Abandonar uma tiragem por conta de não clareza das cartas, seja sincero, tá? Você está abandonando a tiragem porque você não tá bom ainda para ler as cartas com tudo aquilo de carta. Ou você não tá se sentindo bem, não era um bom dia para você ler. Agora, não tem nada a ver, quando eu já ouvi isso, já cheguei a ver, não, as cartas não vão abrir para você hoje. Tá bom, não é que as cartas não vão abrir para você hoje. Qualquer carta abre qualquer dia para você, em qualquer circunstância. Agora, se a pessoa que é o tarólogo não tá pronto, não tá afim, não tá com vontade, ou tem suas crenças e seus pavores, é outra conversa, tá? Eu acho que das coisas mais importantes tem o mito 11, os leitores de tarô são charlatões e golpistas. Infelizmente, uma parcela sim e uma parcela não. Eu não consigo nem colocar a porcentagem, porque existem as criaturas que eu acho que fazem disso um golpe e tem aquelas pessoas que tentam, como eu, fazer um trabalho digno de aconselhamento, de troca de conversa, né, de 2 horas ricas de possibilidades para a pessoa sair melhor, sair com trunfos na mão, com coisas por fazer ou por buscar. No mito 12, você precisa aprender a história do tarô para se tornar um bom tarólogo. Você precisa aprender um pouco de tudo. E, claro, se você vai trabalhar com tarô, que você saiba um pouco o que ele é, de onde ele veio, né? Aos poucos, vai tomando esse conhecimento aos poucos, mas não que seja obrigatório. E algumas cartas do tarô são do bem e outras são do mal. Sim, algumas cartas do tarô são positivas e algumas cartas do tarô são negativas, mas do bem e do mal, não. Tá? Então, assim, não tem carta que faça bem? Tem. Tem carta que faça mal? Não. Não. Não assim. Então, pronto. Definitivamente eu consegui fazer uma discussão em cima de todos os mitos mais falados ou mais comentados desse oráculo chamado Tarô de Marsella, dos Boêmios, né? Vários tarôs que a gente tem. O do Waite. Então, o tarô é um oráculo super bacana de trabalhar. Eu recomendo, eu dou aula e eu desejo que muita gente realmente se dê bem. Então, vai lá, dá um likezinho, por favor, se inscreve e me ajuda a continuar por aqui trocando com vocês. Forte abraço!